muitas as lendas que norteiam o imaginário da população itaiçabense. Uma das mais tradicionais que eu passei a minha infância escutando era do siri. Conta-se que no Rio Jaguaribe existe um siri, ou existia um siri grande, prateado, muito belo, que atraía os banhistas. As pessoas ficavam tomando banho ali às margens e eram atraídas por esse siri. E as pessoas acabavam adentrando o rio à procura desse siri e acabavam por morrer afogados. Muitos são os casos das pessoas que se sabe que morreu afogado e diziam para os amigos: olha, vamos perseguir o siri, está aqui, olha que siri bonito. E só essa pessoa viu, os demais, os amigos não viram. E essa pessoa às vezes acabava por se afogar. Essa é uma das lendas e todo mundo tinha medo, tinha aquela preocupação quando estava na beira do rio, quando ia tomar banho, quando a gente era menino, de se preocupar com o siri prateado. Outra lenda também muito interessante foi a do cavalo da meia-noite, né? E a minha bisavó contava que isso aconteceu com ela. Era comum nas noites de lua cheia se juntarem na calçada para fazer os serões. E o que eram os serões? Se juntavam as famílias, né, as mulheres, iam fazer trança, costurar chapéu. E nessas noites serões, a cada dia elas iam à casa de um e toda a produção se destinava à pessoa que recebia, né, a anfitriã. E numa dessas noites elas estavam lá à luz da lua trabalhando e se entreteram contando, conversando e cantando. De repente alguém se lembrou: mamãe, hoje é noite de lua cheia, sexta-feira, é dia do cavalo da meia-noite, né? E a minha avó conta que, não, mas ainda é cedo, eles não usavam relógio, mas se baseavam pela altura da lua. Não, ainda dá para... E se entreteram. O fato é que de repente escutaram um trote do animal, assim, como se fosse um cavalo correndo, e se desesperaram, né? E chega o cavalo da meia-noite, e entraram, e acabaram por esquecer as duas meninas menores, Fransquinha e a Rita, que ficaram lá, e Maria, que ficaram deitadas, dormindo em cima da esteira na calçada, né? No desespero, elas acabaram entrando dentro de casa e se esqueceram das meninas. Bateram a tramela, né? A tramela como minha avó chamava, e dizia assim: vala, meu Deus do céu, cadê Chiquinha? Cadê Maria? Ficaram lá fora, e elas no desespero, mas não tiveram coragem de abrir a porta. De repente, o barulho, o trote do cavalo passa, e ao abrir a porta as meninas estavam com os olhos muito arregalados. Minha avó dizia que ela: Fransquinha, o que foi que tu viste? Mamãe, eu não vi nada, eu só senti o resfolegar do cavalo. Ela disse que sentia a respiração forte do cavalo, riscou na calçada e sentia o resfolegar do cavalo, a respiração do cavalo, mas não viram absolutamente nada. Minha avó contava muito essa história e todos nós crescemos acreditando realmente no cavalo da meia-noite. Lenda ou não, mas ela disse que aconteceu. Eu fiz alguns trabalhos pré-destacados sobre lendas, e uma das lendas que me chamou mais atenção foi a lenda do boneco da torre da igreja. Conta-se que geralmente nas madrugadas as pessoas que costumam passar por aquele lado, as pessoas costumam ver algo muito fantasioso. E algumas pessoas dizem que é um boneco. Um dia, ao conversar com um senhor que mora naquela rua, ele me falou que um dia, numa dessas noites aí de lua clara, tinha saído para pescar e deixou a mulher e seus filhos em casa. E nessa sua pescaria, passou o tempo e voltou em média à meia-noite. Ao passar ao lado, na calçada da igreja, viu aquela coisa que lhe chamou muita atenção e ele ficou espantado. Coisa com as pernas muito grandes, algo estranho. E ele se aproximou. Quando ele se aproximou, percebeu que ele não era normal, não era coisa do dia a dia. Pelas características, sentado na torre da igreja, uma pessoa não podia ser. Aí ele se aproximou mais, mesmo com medo, mas se aproximou. E constatou que era um boneco. Ele viu um boneco muito grande, estilo um palhaço, sentado na torre da igreja. As pernas dele eram tão grandes que balançavam, arrastando no chão.
E o boneco ficava lá e cada vez que o vento passava, esse boneco se mexia de um lado para o outro, com os braços e com as pernas quase arrastando no chão da igreja. E é assim a lenda do boneco da torre da igreja de Itaiçaba. Então, como vocês já perceberam, Itaiçaba é repleta de lendas, né? E essas lendas, às vezes, a gente fica discutindo se é verdade ou não. Eu me lembro que um ano eu ensinava no Alto Ferrão, na localidade vizinha, e no período do folclore eu estava falando sobre lendas e comentei sobre a lenda do lobisomem. Quando eu terminei de comentar, eu falei para eles: vocês sabem que isso é uma coisa que não existe, é apenas uma lenda. E, para minha surpresa, os alunos lá disseram: não, professor, existe sim. Eu disse: não, meu filho, é lenda. Eu disse: não, existe, porque aqui o avô do aluno, adicionando do aluno, ele era um lobisomem. Então, ao contrário do que a lenda fala, que para ser lobisomem você teria que ser o 7º filho, né, de uma família só de mulheres, você nascesse depois, você viraria lobisomem. Lá a história é o contrário, não tem isso. Diz apenas que seriam pessoas que eram ligadas a algumas rituais, algumas magias, orações, né? E que nas noites de lua cheia eles iam ao curral, né, dos animais, das vacas, se despiam, faziam as orações e ficavam rolando lá até o momento que virasse um lobisomem. Inclusive tinha esse rapaz lá que virava um lobisomem e amedrontava o povo. O relato da população é que ele hoje em dia não vira mais, porque uma noite dessa ele estava atacando, ele foi ferido pelo punhal de prata. Então, após esse ferimento, ele deixou de virar, ele não vira mais. Ele sobreviveu, mas não vira. Agora ninguém sabe se ele não vira porque ele tem medo de virar, as pessoas já sabem quem é, e matá-lo, mesmo quando ele estiver desvirado, né? Ou se foi como conta a história até daqueles vampiros, que a bala de prata, né, resolve. Então é uma coisa que ninguém sabe. Outra lenda famosa em Itaiçaba é aqui na nossa Serra do Herelé. Conta-se que há muitos anos atrás, no tempo das grandes navegações, o rio Jaguaribe, que desemboca no mar, ele era muito frequentado por navegadores. E uma dessas navegações trazia uma princesa que teria vindo fazer uma excursão, né? E o navio dela já tinha sido atacado por piratas. Então, para se livrar desse ataque, o guarda-costas dela colocou num barco e veio de lá até a localidade nossa hoje, Itaiçaba, trazendo, e também foi perseguido. Subiram o Monte Herelé, que hoje nós chamamos de Serra, e lá ele procurou um local, tinha uma gruta lá, e ele colocou-a e saiu para ver se os piratas ainda estavam. Ao deparar com alguns piratas, ele entrou em brigas, né, em combate. Nesse combate, ele chegou a matar piratas e chegou a ser ferido. Então, para proteger a princesa, como ele já tinha certeza que ia morrer devido aos ferimentos, e ele também trabalhava com essas como é que se diz, maldições, ou você tem um feitiço, bruxaria, ele lançou um feitiço para que essa princesa jamais fosse encontrada. Então, conta-se que ao chegar lá, você não vê a princesa, ela está lá no local, só que você não vê. Você poderá ver um bicho, que por sinal ele pode ser um bicho que lhe causa um medo, que você corra ou não. E conta-se que até hoje ela vive ali na serra, na gruta. E o desencantamento, como nas histórias que nós encontramos, diz que através de um simples ferimento de uma pessoa de bom coração, né, que conseguir, na hora que ela aparecer, se ele conseguir ferir, ao invés de ser um beijo ao ferimento, né,
fera ou um bicho dócil que pode aparecer, ela desencanta. E vai casar com essa pessoa. Conta-se também que o local onde a serra passará a ser o palácio, que ela vivia na época, né? E tudo ao redor seria o reino dela, né? E eles teriam o resto da vida, como se conta as histórias, felizes para sempre. Ali no caminho ali onde hoje é Joãozinho Cabeleireiro, que ali também era esquisito. Aí disse que ela passou, aí disse que ela olhou o céu, aí fez assim, o céu tá preto, o céu hoje tá preto, porque tava aquelas nuvens pra chover. Aí disse que ela vai responder pra ela, mas parece que o álbum dela. If I could melt your heart.